Eu acabei de receber uma pergunta bem relevante a respeito de uma questão específica voltada à minha mente em três jogadores brasileiros. Entretanto, eu apenas comentarei a respeito de um, que no caso é o próprio Ronaldinho Gaúcho. Certo. O Ronaldinho Gaúcho, ele foi um craque genial na temporada 2004, 2005, 2005, 2006. Entretanto, esse foi o ápice que o mesmo atingiu, certo? Eu estava assistindo recentemente alguns vídeos a respeito de futebol e, obviamente, devido ao Ronaldinho Gaúcho ser muito carismático, ser muito propagado alheiamente, você acaba se deparando com certos absurdos, como que o mesmo inventou a cobrança por debaixo da barreira, sendo que isso é um negócio completamente absurdo. Isso existe desde o século XIX, desde o século XIX, literalmente. Inclusive, muitos rebateram vídeos com o Rivaldo cobrando por debaixo da barreira antes mesmo do Ronaldinho Gaúcho realizar tal feito. Ou então que o Ronaldinho Gaúcho inventou tal drible, certa questão, e entre outros aspectos, e que ele era um jogador espetacular por muito tempo, e agora eu acabei de ver um vídeo do Djalminha literalmente dizendo, certo, mas ele precisava manter o nível por 10 anos, esse nível por 10 anos? Nossa, é óbvio que ele precisava manter esse nível por 10 anos. É óbvio isso. As pessoas precisam entender, e a grande maioria delas não acompanhou o Ronaldinho Gaúcho, no sentido de todas as rodadas chegarem a assistir o mesmo e atingirem a conclusão de que ele não era constante, ele não foi um jogador constante. Recentemente eu vi uma thumbnail no YouTube dizendo quando a Itália parou para assistir o Ronaldinho Gaúcho. Isso é mentira. A Itália nunca parou para assistir o Ronaldinho Gaúcho. Outro vídeo dizendo Ronaldinho Gaúcho, temporada 2009-2010, Ballon d'Or level. Ballon d'Or level. O cara não chegou nem perto de ser Ballon d'Or. E isso, respeitando a decisão dele, porque, segundo relatos, ele não queria mais nada com futebol de alto nível. E tudo bem. É a decisão do cara. Errados estão aqueles que acharam que ele ficaria 10, 15 anos no auge. Não, isso é coisa de Puskás, isso é coisa de Di Stéfano, isso é coisa de Messi, isso é coisa de Cristiano Ronaldo. O Ronaldinho Gaúcho foi 2 anos. E ele nunca foi condizentemente com o nível que ele atingiu, um jogador decisivo. O próprio Deco comenta que a questão do Ronaldinho Gaúcho não era ser decisivo, ele não era um jogador de marcar gols. A própria final da UEFA Champions League de 2005-2006, o principal jogador foi o Kolo Touré. O Ronaldinho, ele não foi mal, de fato ele não foi mal. Inclusive, ele propagou jogadas que mudaram o rumo do jogo, como, por exemplo, o passe para Eto'o, que o Lehmann foi expulso, foi do Ronaldinho Gaúcho. E ele teve outras jogadas acima da média. Entretanto, não foi o Ronaldinho Gaúcho que estavam acostumados. Outra coisa que envolve isso é o fato das pessoas não saberem a diferença de Ballon d'Or para prêmio FIFA The Best. Muitas pessoas acham que o Ronaldinho Gaúcho ganhou duas Ballon d'Ors pela France Football. Não, isso é mentira. 2004 foi Shevchenko, 2005 foi o Ronaldinho. Ele foi eleito pela FIFA em 2004 e em 2005. E há diversos feitos que propagam em relação ao Ronaldinho que são falsos. Ah, porque o Ronaldinho humilhava os galácticos. Isso é mentira. O Ronaldinho apanhou mais do que bateu. Quem bateu no Real Madrid foi o Messi. O Ronaldinho teve aquele espetáculo, de fato, em pleno Santiago Bernabéu,
que aplaudiram o mesmo. E foi isso. Foi isso. Ele atingiu esse ápice. Outros jogadores atingiram isso também. O próprio Iniesta atingiu isso. O Messi nunca atingiria isso, porque o Messi é o principal carrasco do Real Madrid. E outra, ademais, na temporada 2006-2007, embora a questão de hierarquia ainda estivesse presente no Futebol Clube Barcelona, o Messi era o principal jogador da equipe. É só ver a opinião da época. Em 2008, a mesma coisa. Em 2009, o Messi se consagra melhor do mundo tanto pela FIFA quanto pela France Football. Aí existe aquela fusão entre a France Football e a FIFA e eles começam o FIFA Ballon d'Or, que vai até, se não me engano, 2015. Aí eles encerram e em 2016 existe o The Best, né? Que é aquele prêmio que parece um sorvete. Aquele prêmio horrível, meio prateado. Não é de prata, mas é meio prateado, que é horrível. E a Ballon d'Or volta especificamente para a France Football. E o que envolve a carreira do Ronaldinho Gaúcho é literalmente essa questão plástica, que pelo comentário que eu acabara de ler, é que essa questão plástica e no imaginário das pessoas, o "e se" acaba sendo predominante. E é justamente isso que acontece com o Neymar atualmente na seleção brasileira. É o Neymar hipotético. Eu sequer ia comentar sobre isso, porém é algo hipotético. E diversas pessoas dizem: e se o Ronaldinho Gaúcho fosse mais focado, tivesse o foco do Cristiano Ronaldo? Se não existe. Em outra entrevista, o Denilson disse da seguinte forma: pergunta ao Messi quem é melhor. Nossa, pergunta ao Roberto Carlos quem é melhor entre ele ou o Marcelo. A opinião dele. Agora você, ouvinte, acha que quem é melhor, Roberto Carlos ou Marcelo? Roberto Carlos acha que Marcelo foi superior a ele. Pelo que eu já ouvi, ele disse isso. O Messi, se o Messi chegar a dizer que o Ronaldinho foi superior e etc., não interessa. Não interessa. Eu vi Ronaldinho Gaúcho jogar. Eu estou vendo o Messi jogar desde o início da carreira de Messi. Eu sei quem é melhor. E atualmente existe esta coisa nos principais debates que a mídia ou então o marketing propaga quem é melhor. Bom, então o marketing só faz efeito em você que assiste futebol por intermédio de TikTok, Reels e etc. Porque a pessoa que acompanha futebol paulatinamente, constantemente, não entra nessa de marketing. Sabe o que é e o que não é. O que foi melhor e o que foi pior. Simples assim. E na questão do Ronaldinho Gaúcho, existe uma miríade de invenções em relação ao que o mesmo fez. Como eu já mencionara anteriormente, a cobrança por debaixo da barreira. E nesse tweet dessa cobrança pegou quase 40 mil likes. Um negócio absurdo. Como é que as pessoas acreditam num negócio desse? Aí, quando você fala que ele não foi decisivo condizentemente com o patamar que o mesmo atingiu, e ele não foi, as pessoas que sequer sabem se foi na semifinal ou nas quartas contra a Inglaterra, começam a comentar sobre, não, mas porque ele deu o passe, não, mas porque ele fez X, Y, Z, mas porque ele fez aquele gol de falta, certo? Mas ele foi expulso. Ele ficou a literalmente um grão de chamarem ele de pipoqueiro, como foi na Copa de 2006. E eu não estou comentando que o Ronaldinho Gaúcho foi como o Vinícius Júnior está sendo pelo Brasil, mas que ele foi abaixo em relação ao que ele tinha de nível
a atingir e o que ele atingiu em 2004, 2005, 2005, 2006, mais precisamente em 2005, isso é óbvio. Ronaldinho Gaúcho, em 2006, já estava acabado. Ele já estava acabado. Ele literalmente tinha ganhado mais peso. Isso é notório em fotos. Isso é notório. Qualquer um. Existe YouTube, você pode ver as partidas. Você pode ver os lances dele. E muitas pessoas questionam se o Dunga deveria ter levado ele ou não. Cara, se o Dunga levou ele ou não. Ah, porque levou o grafite, tudo bem. Poderia sim ter levado o Ronaldinho Gaúcho, mas qual seriedade que um jogador desse, que literalmente já tinha comentado que não estava mais levando o futebol a sério, e outros jogadores, companheiros de equipe dele, já comentaram a mesma coisa, que ele dizia que quando ia chegar a tal valor ia parar, ou então, segundo jornalistas, ele virava à noite, e segundo jornalistas, isso, correspondentes, ele virava à noite e dormia em tal canto do, do centro do Barcelona. Essas histórias são comuns. Ronaldinho Gaúcho, eu não estou dizendo que ele foi um jogador patético, muito longe disso. Ele foi um jogador incrivelmente espetacular por pouco tempo. Eu chamaria ele de craque e gênio por 2 temporadas. Mas ele não é isso que as pessoas propagam. E o que causa isso, muitas das vezes, é literalmente a plasticidade que o jogador causa, que é além da conta do que se vê dentro do campo. Por quê? Porque, como eu já comentaram anteriormente, futebol atualmente é muito menos artístico, ou seja, qualquer um que apareça realizando truques elásticos, como o Rivelino aplicava constantemente, ou então qualquer malabarismo em si, esse futebolista ele acaba ficando cravado na retina devido a essa plasticidade, e ela acaba enganando de certa forma. Por quê? Porque a plasticidade não é tão importante quanto a longevidade do jogador. Eu escuto muitas pessoas, embora o português nunca tivesse chegado perto de possuir a habilidade e a técnica do Ronaldinho Gaúcho, entretanto, a longevidade do jogador é o que interessa. O Cristiano Ronaldo está aí. Nossa, vai fazer 2 décadas. Em 2007 ele já era um dos melhores jogadores do mundo. Obviamente que hoje em dia não. A última vez que ele atingiu o pódio, se eu não me engano, foi com Messi, Van Dijk e ele, na Ballon d'Or de 2018-2019, quando o Liverpool vence a final contra o Tottenham. Foi a última vez, se eu não me engano, que ele atingiu o patamar de top 3. A longevidade de um cara desse, e o que interessa é a carreira. O que interessa é a carreira e o nível que o jogador atingiu. O Ronaldinho Gaúcho foi um jogador extraordinário, gênio, por 2 temporadas e alguns momentos aqui e ali. Agora, o exagero que alavancam mesmo, nível Ballon d'Or, em temporada que ele estava no Milan, ou então que era indiscutível que ele deveria ser convocado pelo Dunga, ou então que ele destruiu os Galácticos. O Ronaldinho apanhou dos Galácticos em confronto direto, eu digo isso. Obviamente que o Barcelona venceu a Champions League de 2005 e 2006. Em confronto direto, o Ronaldinho apanhou mais do que bateu. O que foi o contrário na época de Messi. E até jogadores do Barcelona. Eu assisti uma entrevista do próprio Eto'o, um jornalista dizendo que Eto'o jogou com Messi. Aí o Eto'o refuta esse mesmo jornalista dizendo: não fui eu que joguei com o Messi, foi o Messi que jogou comigo. Não, é mentira, foi o Eto'o que jogou com o Messi. Já em 2007, na temporada 2006-2007, Messi era o melhor do elenco. Ele já era top 3 melhor do mundo. A questão de hierarquia já é diferente. No Barcelona atual, quem é melhor, Rafinha ou Yamal? Yamal, obviamente. Questão de hierarquia, Rafinha.
Temporada 2007, 2008. Quem estava acima dos três? Messi. Temporada 2008, 2009. Messi estava acima de Eto'o e Ronaldinho Gaúcho tinha ido para o Milan entrar em pleno ostracismo e cada vez mais descendo a ladeira em sua carreira. Isso não é um áudio desmerecendo o Ronaldinho Gaúcho. Não. Mas sim essa superestimação que aplicou-se ao Ronaldinho Gaúcho de maneira completamente absurda. De fato, tem seus méritos em relação à seleção brasileira, como eu já comentei. Porém, o período de tempo é muito curto. Ah, mas e ele precisava ficar 10 anos nesse nível? É óbvio que ele precisava. É óbvio. Não existem o One Season Wonders? Jogadores de apenas uma temporada? As maravilhas de apenas uma temporada? O que é a carreira de um jogador de futebol? Estrelado ao lado da constelação dos maiores de todos os tempos, se não tiver a longevidade. Se não tiver a longevidade de um Pelé, de um Di Stéfano, de um Puskás, de um Messi, um Cristiano Ronaldo, ou então tem uma carreira mais longeva do que ele teve, inclusive o Maradona, o próprio Maradona, que teve problemas com doping, etc., e entre outras questões que eu não vou chegar a falar aqui, teve uma carreira mais longeva do que o próprio Ronaldinho Gaúcho. Diversos jogadores que foram alçados ao primeiro patamar tiveram uma carreira mais longeva que o mesmo. Ah, mas ele precisava manter o nível por 10... É óbvio. A carreira do futebolista é medida pelo nível que o mesmo atinge e a longevidade do mesmo. Se você acaba caindo por highlights de TikTok, Reels, Shots e etc., em um curto período de tempo, porque eu já cansei de ver esses highlights do Ronaldinho Gaúcho, porque são 2 temporadas apenas. Bom, então você de fato não acompanhou a carreira do mesmo. E voltando a uma citação anterior, no vídeo que eu cheguei a ver, Ballon d'Or Level 2009-2010, são highlights, destaques. Por que não mostra todos os lances? Ronaldinho Gaúcho sequer fechou o top 30, se eu não me engano, da Ballon d'Or, né, em 2010. Se não estou enganado. Se eu não me engano, o próprio Daniel Alves ficou acima dele. Ele sequer fechou o top 30. É muito fácil você direcionar highlights para um jogador, como o próprio Guti. Muitas pessoas acham que Guti foi um meio-campista espetacular devido aos trejeitos do mesmo e etc. São highlights. São destaques. O Ronaldinho Gaúcho foi assim por muito tempo. Ele foi, ao meu ver, até por erro da France Football em 2004, dando a Ballon d'Or para Shevchenko, ao meu ver, em 2004, 2005, levando os 2 anos, ele foi o melhor jogador do mundo. E se ele tivesse feito uma extraordinária Copa do Mundo, se ele não tivesse tropeçando na pelota, em pleno campeonato mundial disputado na Alemanha, ele teria sido o melhor do mundo também. Só que, infelizmente, o cara aparentemente abdicou. Simples assim. Quem pôs esperança no mesmo, sinto muito. A esperança foi sua. A vida é do cara. O cara não quis fazer o quê?